Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre este Deus bendito seja louvado. Que todos os corações que pulsam sobre a terra, que os corações de todas as criaturas vivas, que todas as criaturas que possuem o hálito da vida, vegetais, animais, minerais, enfim, que tudo que compõe o nosso planeta, principalmente nós que temos uma consciência e, acima de tudo, a fé, que é o que nos leva a viver, a ter esperança, a ter amor uns pelos outros, a buscar cada vez mais vencer a nós mesmos, as nossas fragilidades, principalmente as nossas fraquezas frente às tentações que nós homens, que todos nós homens, mulheres, crianças, jovens e toda faixa etária da criatura humana possa dar graças, bendizer, reconhecer que toda beleza existente, que toda vida que é exagerada, um amor exagerado de Deus através das suas criaturas, que nos rodeia, que compõe para nós um belo jardim, um belo pomar. O próprio Éden está no meio de nós quando nós conjugamos e vivemos entre nós o amor, a caridade, o acolhimento. Aí não há doença e não há tristeza, aí há só alegria e vida em abundante. E é assim que Deus tanto desejou, planejou e constituiu o mundo, constituiu tudo com o máximo de prazer, vagarosamente. Ele podia fazer no estalar de dedos, mas ele foi fazendo as coisas de forma mais perfeita, artística, de uma forma lenta, exatamente para que tudo fosse tão perfeito quanto é. Por isso que este Deus seja louvado por todas as criaturas que passaram pelo pensamento de Deus, pelas mãos de Deus e principalmente pelo coração de Deus. Por isso que nós carregamos a marca do amor. O amor é capaz de nos curar na íntegra. O amor é capaz de erradicar de dentro de nós toda e qualquer semente de mágoa, de ressentimento, de raiva, de ódio. O amor é capaz de curar o câncer mais violento que existe, mais agressivo que existe. Ele é capaz, o amor é capaz de transformar guerras em fraternidade. O amor pode trazer ao coração uma vida nunca vista pelo seu possuidor, quando ele abre o coração para Deus, quando ele aceita o amanhecer luminoso de uma Páscoa pessoal de si mesmo, ressuscitando daquilo que o mundo vai nos matando pouco a pouco, vai nos adoecendo pouco a pouco, na medida que vamos crescendo, que vamos perdendo a meninice, distanciando dela, vamos subindo, passando pela pré-adolescência, adolescência, juventude, chegamos às vezes na idade madura e vamos caminhando pela vida. Na medida que nós vamos atravessando o arsenal da vida, nós vamos como que uma esponja absorvendo principalmente aquilo que é negativo, aquilo que é pessimismo,
aquilo que é fatalismo, nós vamos absorvendo aquilo que é mal, aquilo que é cruel, nós vamos aderindo a essa realidade que é muito mais fácil de ser aderida do que lutar contra o mal que já está em nós e que está fora de nós, nas outras pessoas. Muitas vezes o próprio respeito humano que temos pelas pessoas fazem de nós cúmplices do mal que elas praticam. O mal é contagiante muitas vezes e o bem é tão difícil de contagiar. O bem é muito difícil e é interessante que não se consegue entender o porquê. Porque que a tendência do mundo sempre foi para o lado pesado do mal, da desobediência a Deus, de ir contra tudo aquilo que Deus fez com tanto amor, com tanto prazer, destruir aquilo que foi feito por Deus para nós, para a nossa vida física, psicológica. Porque desde que no mundo é mundo, nós começamos a ver nos nossos primeiros pais, foram os dois portais que compuseram um portal para a humanidade física, biológica, eles começaram a errar ali. A gente vê caminhando logo à frente, Caim matando Abel. A gente vê em seguida que Deus viu o quanto o mundo não melhorava, que o mundo piorava, que o mundo pecava, que o mundo fugia completamente do controle da vontade de Deus e da própria essência que Deus colocou nos corações, e Deus quis destruir e destruiu o mundo no dilúvio. Nós vemos tantos episódios onde Deus castiga, pune povos por causa de desobediência, por causa de traições, por causa de adultério com outros povos, com outras crenças, adorando os deuses politeístas, deuses de tudo. Agora eu digo, quem como Deus, repetindo o que São Miguel nos diz, se Ele é o absoluto, se Ele é o excelso, se Ele é absolutamente tudo e por todos, o Criador e Senhor absoluto de tudo, quem poderá ser seu rival? E diante deste poder de Deus e diante da própria humildade de Deus, da simplicidade de Deus, dessa misericórdia de Deus, Ele não vinga do homem. Ele aguarda o homem, ele tem uma paciência inexplicável, uma paciência incalculável por nós. Nós não conseguimos, pelos nossos laboratórios mentais, avaliar a extensão dessa paciência que Deus tem com o homem. Usa de meios e de todos os tipos de meios para nos levar à conversão, uma doença da família, uma catástrofe aqui ou acolá, mas Ele sabe quem que Ele usa para ser a expiação, assim como Ele usou Jesus, o próprio Filho, para salvar a humanidade toda. Existem aqueles que Ele sabe que pode usar para chamar a atenção das pessoas, porque é só quando as pessoas veem a morte aproximar, é só quando as pessoas verem um grande perigo, uma grande ameaça, é que elas param e percebem. Em poucos segundos há uma reciclagem do pensamento, há um replay no pensamento, onde elas em poucos segundos, em poucos minutos, percebem de tudo que fizeram errado, passa como num relâmpago em suas mentes, e aí a pessoa retoma no pensamento que vai mudar, que vai transformar, que vai fazer a vontade de Deus. Por mais que ela pregue durante a vida, e por mais que ela imponha que ela é ateia ou ateu, num momento como este, na hora do drama final,
onde a morte se depara com pessoas que tentaram desafiar a Deus dessa forma, é o momento em que elas se rendem e passam a acreditar em Deus, porque Deus é o nosso ponto de partida. E isso é literalmente assim, verdadeiro e que está impregnado no mais íntimo, no âmago da nossa alma. É como nós, por mais adultos e por mais velhos que vamos ficando, vamos nos tornando idosos, depois passamos para anciãos, nós sempre teremos a referência de nossa mãe, de nosso pai, jamais o esqueceremos. Por mais tempo que o tenhamos perdido, mesmo aqueles que não os conheceram, porque os pais morreram quando eram crianças, têm como referência o pai e a mãe e carrega o seu DNA. Da mesma forma, nós também carregamos o DNA de Deus. E esse DNA é simplesmente o DNA do amor. É o DNA que vem do amor e vem para vivermos para o amor e com o amor. Porque onde o amor está, Deus está presente. Onde o amor é conjugado, Deus se faz presente. Deus não se aproxima do lugar onde não existe o amor. E nós podemos levar Deus onde formos se vivermos assim como o Filho Jesus, assim como Jesus o foi, na obediência, na submissão, na entrega, no abandono, naquela entrega tão total, tão plena, e aquele abandono tão pueril, tão inocente de uma criança. Da mesma forma, Deus nos quer assim, tal como Jesus. Fazendo como Jesus, por isso ele foi o mestre dos mestres. Por isso ele já trouxe uma disciplina do céu que não se encontrou e nem se encontrava aqui na Terra. Ele mudou a história da humanidade com as suas atitudes amorosas. Ele dividiu o tempo no Antigo e no Novo Testamento, no Primeiro e no Segundo Testamento. A vida nunca mais foi a mesma depois que Jesus colocou os pés sobre a terra. O calendário para nós começou a partir da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, ou da Páscoa, começou ali. Jesus se tornou o homem mais famoso do mundo de todos os tempos, mas é tão interessante que é o menos conhecido. As pessoas não conhecem o Mestre como deveríamos conhecer. A primeira disciplina que deveríamos ter, mesmo antes de ir para a escola, para as disciplinas escolares, deveria ser a disciplina não a religiosa, mas a disciplina do amor. E que todos soubessem, com toda clareza, impregnando em suas mentes desde as mais tenra idade, para que fixasse para o resto de suas vidas como uma marca registrada, o amor, e quem trouxe o amor e mostrou o amor e viveu o amor como exemplo foi Jesus e depois seus seguidores. E se não foi seus seguidores, é alguém que é filho de Deus, que rejeitou Jesus, que não aceitou Jesus como Deus por ser homem encarnado, mas seguiu a Deus, o Deus velado, Deus Pai, o Criador. E nós sabemos que onde há uma prática de caridade, existe a alegria de Deus e existe a salvação por Jesus.
porque um ato de caridade apaga uma multidão de pecados. Por isso, nós nunca podemos julgar absolutamente ninguém pelas suas atitudes, muitas vezes, ao contrário daquilo que Deus quer. Atitudes, o jeito de ser e de viver. Mas se ela pratica caridade, às vezes até escondida, como tantas pessoas fazem, pedem para não divulgar o nome, escondem da mão direita que a esquerda fez, é capaz de se comover com a pobreza, é capaz de se comover com o sofrimento dos outros, mesmo que ela não tenha uma religião. Ali, quando ela pratica em atitudes, ela já está numa religião, a religião que Jesus fundou do amor, a religião do amor. Seguir Cristo é seguir o amor, é viver o amor, é levar o amor, é morrer por amor, é amar até doer, até morrer, é fazer da própria vida tudo em tudo, tudo, todos e qualquer tipo de movimentos e tudo que fizermos, por menor que sejam nossas atitudes, se ela for feita com amor, nós estamos literalmente mergulhados em Deus e somos com toda autenticidade um cristão, e não um Cristo nem um cristinho, nem no diminutivo, mas no superlativo. E é isso que Deus quer, e Ele ainda nos diz com todas as palavras: aquele que fizer, aquele que crer em mim e crer em Jesus e fazer as obras que Ele faz, que Ele fez, aquele que crê em mim fará obras maiores do que aquelas que eu faço. E nós sabemos que Jesus disse isso, mas se nós não fazemos obras maiores do que as que Ele fez, é porque nossa fé continua sendo microscópica, ela continua a ser quase que invisível, porque aqueles que verdadeiramente creem com toda autoridade, toda grandeza, que manifesta não porque quer tocar trombetas, ou mesmo faz tudo para ser visto, para chamar atenção, aqueles que fazem gratuitamente, naturalmente, espontaneamente, a caridade por onde passa, ela deixa um rastro de perfume, ela deixa uma marca registrada que nunca será esquecida, porque alguém que recebeu um copo dado com alegria e com muito amor, nunca esquecerá o gesto do doador. Por isso a música que nos diz: fica sempre um pouco de perfume na mão de quem oferece, não flores, mas todos os tipos de objetos, tudo aquilo que é coisa, tudo aquilo que é necessário ao outro, tudo aquilo que o outro está precisando. E muito mais do que doar aquilo que o outro vai se alimentar, aquilo que o outro vai comprar, aquilo que o outro vai vestir. Muito mais do que isso não é o gesto em si. Não é o objeto em si, desculpe, mas é o gesto. É a grandeza e a nobreza do coração que oferece. É a grandeza e alegria do coração que doa. É isso que traz para nós a conquista imediata do nosso coração. É esse gesto que muitas vezes vai nos mudar, porque eu estou dando oportunidade a alguém de praticar o amor e eu dou oportunidade àquele que está me doando, a oportunidade de estar feliz, porque há mais alegria em dar do que receber. É uma verdade dita por Jesus. E com isso nós vamos aprendendo, porque a convivência, o testemunho
ele arrasta, ele transforma, ele emociona, ele nos leva ao pranto, ao arrependimento, ao desejo de fazer absolutamente tudo para a alegria do próximo. E nós deveríamos pensar e agir assim, que o sentido da minha vida deveria ser, deve ser, fazer a alegria do outro. Por que isso? Porque o próprio Jesus disse que tudo que eu fizer ao menor dos meus irmãos, ou ao maior, não me importa, é a ele que eu faço. Não importa se eu estou fazendo para um pobre, para um aleijado, para um estrangeiro, para um rico, para um ricaço, para um bilionário, trilionário, para um político, não importa se eu estou fazendo para uma prostituta, se eu estou fazendo para um ladrão, para um presidiário, se eu estou fazendo para um drogado, não importa quem e o que a pessoa exerce na vida. O importante é que eu estou olhando, reverenciando as pessoas tal como elas são, no estado que estão, e conseguindo ver Deus nelas, porque elas são imagens e semelhantes de Deus. E com isso estou vivendo uma fraternidade, porque Deus jamais olhou, Ele não olha para o nosso pecado, Ele olha para a nossa pessoa, Ele olha para o nosso coração. Ele ama a nós, Ele não ama nossas atitudes que vão contra o desejo dEle, o sentido da vida que Ele nos deu. Ele não nos criou para nos lançar no inferno, Ele nos criou para a vida eterna, Ele nos criou para estar ao lado dEle. Jesus disse que faria moradas, muitas moradas, que não nos deixaria órfãos, mas que nós crêssemos nele. Crede em mim. Ele disse que haveríamos de ter muitas aflições, mas ele nos diz: coragem, eu venci o mundo. E ele venceu o mundo por causa do amor. O amor foi a arma que levou Jesus à salvação da humanidade. Foi o amor que levou Jesus a ser ressuscitado pelo Pai. O Pai deu a ele o nome acima de todo nome, porque Jesus se fez homem como nós e foi além, desceu de forma tal que ele se tornou escravo de todos nós. Ele lavou os pés nossos. Ele se deixou movimentar pela vontade do Pai em todo sentido, tanto para o norte como para o sul, para o leste, para o oeste de sua vida, em todas as direções da rosa dos ventos. Ele movimentou de todas as formas no amor, com amor e para o amor, um amor cego pelo Pai, um olhar constante, direto e saudoso do Pai, lágrimas de saudade do Pai. Suou sangue diante da oferenda que o Pai pôs diante dele no Getsemane, mas ele disse: não quero beber até a última gota. Foi ferido de morte, ultrajado de todas as formas, sabendo-se Deus, como Deus, com Deus, inocente, plenamente, totalmente, e mesmo assim foi escorraçado, foi banido da terra dos viventes. E ele não abria a boca como um cordeiro quando é levado ao abatedouro para ser a expiação. E assim Jesus se portou durante toda a trajetória de sua vida. Nasceu sofrendo, viveu sofrendo e morreu sofrendo. Perseguido, porque tinha uma missão. Só o fato de nascer humano e viver e ver as necessidades do mundo da sua época, seus contemporâneos, dentro do sistema, dentro de toda a opressão romana sobre eles, sobre Israel,
Tudo isso fazia com que ele sofresse tanto, vendo o povo dele, os anauíns, sofrendo todo tipo de opressão, obrigado a pagar impostos altíssimos, mesmo sem ter nem o que comer. Um povo que tinha fome de justiça e era escorraçado do próprio templo, carregavam em si o peso de serem os doentes, de serem pobres ou serem sofredores de alguma forma, e, e segundo a própria religião, que estava muito acima deles, da ignorância deles, da verdade, que tudo isso era porque Deus amaldiçoava os que eram pecadores, e eles se julgavam então a escória da humanidade. Jesus veio para levantá-los. Por isso a igreja ela continua e ela precisa fazer o mesmo papel. E a igreja, quando falamos, não é as autoridades eclesiásticas, não são o Papa, nem os bispos, não são as freiras, não são os religiosos. Somos cada um dentro do estado em que estivemos e dentro do nosso habitat geográfico. Onde quer que eu esteja, é ali que eu tenho que ser Jesus, ser um cristão autêntico, onde quer que eu esteja, seja na rua, seja no ônibus, seja onde quer que eu esteja. Se eu não tenho nada para dar, eu tenho um sorriso para dar, eu tenho o meu corpo inteiro para ficar inteiro diante de alguém que às vezes está sozinho. Eu tenho um tempo na fila para poder rezar para as necessidades básicas do mundo, principais do mundo. Eu tenho um sorriso que eu posso sorrir para quem eu quiser, mesmo que eu não receba um sorriso em troca, mesmo que alguém desconfie que eu estou sorrindo e por que eu estou sorrindo e feche a cara, não tem problema. Eu tenho mãos para apertar a mão do outro. Eu tenho meu coração receptivo. Eu tenho um olhar que eu não olhe com julgamento, mas olhe com misericórdia. Eu tenho ouvidos para ouvir com misericórdia os desabafos dos nossos irmãos sofredores. Eu tenho uma língua para poder levantar como guindastes os que estão caídos na sarjeta. Eu tenho mãos para poder buscar no trono de Deus, exatamente no sacrário de Jesus, a misericórdia, para levar aqueles que estão vazios de si mesmos, vazios de Deus, vazios de esperança, vazios de alegria. Eu tenho para oferecer, porque aquele que tem Deus no coração é uma pessoa entusiasmada, entusiasta, é uma pessoa idealista, é uma pessoa desabnegada, é uma pessoa desapegada, é uma pessoa que está sempre preocupando com o outro, esquecendo de si. É uma pessoa que não importa com as próprias feridas, mas tudo faz para poder cicatrizar as feridas, seja da alma ou seja do corpo do outro. É alguém que mesmo ficando sem água é capaz de, na sede, doar a água que tem para matar a sede do outro. É capaz de tirar a própria roupa, desnudando-se para vestir e cobrir a nudez e o opróbrio do outro. É capaz de andar descalço num terreno árduo, num terreno quente, mas dar o calçados para outros que não têm. E assim, é assim que Jesus quer. Isso não é utopia, isso é uma realidade que pode ser real. E se nós verdadeiramente caminharmos para essa realidade, como tanto o Papa Francisco tem pedido, como as autoridades eclesiásticas, principalmente o Papa, o nosso pai espiritual, o chefe da igreja, o sucessor de Pedro, se nós não conseguíssemos, se nós fizéssemos sem o mínimo constrangimento, ter uma vivência caritativa, que muitas das vezes tem até vergonha de sê-lo,
o mundo seria completamente outro. Doenças erradicariam, o mal seria banido, todo tipo de malignidade, de egoísmo, todo tipo de malignidade, de sensualidade, de permissividade, como o mundo está vivendo hoje, fugiria como uma pomba assustada, desapareceria como fumaça no ar e o mundo se transformaria. É aquilo que diz no Apocalipse: não haveria choro, nem luto, nem grito, nem dor, porque a condição de sofrimento passaria, porque a única coisa que leva o mundo a sofrer chama-se inaceitar. Sofrimento é algo tão inaceitável que tomamos injeção para qualquer tipo de dor. Nós não toleramos o sofrimento em nenhuma escala, em nenhum sentido dele. E na realidade, o sofrimento ele faz parte literal da pedagogia que Deus tem por nós, porque como vamos entender um faminto se nunca passamos fome? Como vamos entender aquele que quer uma roupa mais decente, digna, se nós também tivermos passado por tal situação? E assim nós dizemos em todo tipo de vestuário, como entenderíamos uma pessoa que precisa de uma casa, uma cobertura, uma proteção, se nós também não moramos no relento um dia? Fomos despejados de nossas casas um dia por não conseguir pagar o aluguel? Como nós conseguiríamos entender o outro quando ele vai à falência, que ele não consegue recurso nenhum para saldar dívidas ou coisa do gênero? Como nós entenderíamos aquele que é humilhado, aquele que é escorraçado, aquele que é expulso? Como entenderíamos? Por isso, o que transforma nosso coração e modela, segundo o modelo perfeitíssimo, que é o coração de Jesus, nada mais é, nada mais do que o sofrimento do dia a dia. É Ele que vai tirando as arestas do coração, Ele que vai tirando as asperezas do coração, assim como uma pedra que rola no fundo de um rio, ela sai, no começo da sua rotatividade, é onde ela é áspera, pontiaguda, cheia de pontas e completamente quadrada, ela vai sendo lixada, baulada, batendo nas outras, até que uma hora ela vai encosta na margem de um rio, completamente abaulada, completamente lisa, porque ela passou por um longo caminho onde na convivência, onde na luta pela sobrevivência, ela aprendeu muitas coisas. O tempo incumbe de nos deixar marcas para o bem, marcas para o amor, marcas que tivemos, mas que nós não queremos que os outros a tenham. Por isso, nós acudimos, nós socorremos, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós pedimos. Mas para que nós recebamos o socorro de Nossa Senhora, é preciso que nós também sejamos anjos de carne e osso, socorrendo uns aos outros em suas necessidades, perdoando o que deve ser perdoado, amando aquele que não é amado, conseguindo ter paciência com aquele que é difícil e assim por diante. Este é o verdadeiro sentido da vida. O sentido da vida não é ter o carro do ano. O sentido da vida não é ter a mansão no lugar especial, no lugar nobre. O sentido da vida não está nas curvas de uma mulher, nem na virilidade de um homem. O sentido da vida não é ter filhos lindos, maravilhosos, bem comportados, educados e bem formados.
O sentido da vida não está em poder viajar, ir e voltar sempre quando quer, não é ter um vasto guarda-roupa cheio de roupas luxuosas e tudo isso que se chama superficialidade, não. O sentido da vida está unicamente em amar a Deus sobre todas as coisas e tudo e amar o próximo como Jesus os ama, como Jesus nos ama. E Jesus mostra como o amor morrendo pelos desclassificados, entre aspas, dentro das categorias que o mundo impõe. É isso. É fazer exatamente o oposto dos conceitos do orgulho e da arrogância do mundo, do preconceito do mundo. É quebrar paradigmas, é quebrar tudo aquilo que é rígido, imposto pelo sistema brutal dos tempos atuais. É isso que nos leva a viver a eternidade no centro da luz que nunca se apaga, que é o próprio céu. Por isso nós te pedimos, Jesus, esta graça, que o Senhor já comece a endireitar nossos corações e que assim como o Senhor, numa manhã luminosa, Senhor, ressuscitou e ressuscitado, o Senhor ganhou um corpo glorioso. Que nós também tenhamos, Senhor, uma alma gloriosa, uma alma que recebe diretamente de vós, de uma forma invisível ao olhar dos outros, a luminosidade da sua transfiguração no Monte Tabor. Nós queremos subir no monte, que significa queremos estar sempre orando para receber de Ti, Senhor, aquilo que Te transfigurou e mostrou para os 3 apóstolos que ali estavam seus, que Tu és verdadeiramente o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Por isso, Jesus, dá-nos o Teu Espírito em plenitude, que é pura luz e misericórdia, para que na dinâmica deste Deus, que é puro amor, possa transformar nossas vidas, que possa, Senhor, liquidar com tudo aquilo que são marcas do passado negativo e que tudo aquilo que nos leva a querer e viver e sofrer com o que vem no futuro de forma negativa e nos situar no presente, que é o próprio Jesus, com toda a sua realeza, sua bondade e nobreza, e viver exatamente tal como Ele quer, como Ele deseja, como Ele viveu. E como Ele disse, humanamente falando, coragem, eu venci o mundo. E eu quero vencer, Jesus. Quero vencer tudo aquilo que o mundo mostra, totalmente o oposto. Todo egoísmo, egocentrismo, egolatria, todo orgulho próprio, toda arrogância, enfim, tudo aquilo que deriva do pecado da soberba. Quero, como vós, Jesus, ir descendo, porque nós sabemos que para ir para o céu é preciso descer e descer aos pés dos mais fétidos, nos pés mais feridos de quem quer que seja, e ali lavá-los com nossas lágrimas, e ali, Senhor, lubrificar, Senhor, com o nosso amor, dando a cada um deles, Senhor, provas concretas que o amor existe e que o amor é capaz de, Senhor, simplesmente de transformar, de fazer grandes, verdadeiros milagres. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, nosso Senhor, para sempre seja louvado juntamente com a Virgem Maria, que também soube entender tudo aquilo que Deus queria dela. Por isso que ela canta: minha alma glorifica o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, meu Criador e meu Santificador, porque Ele olhou para minha pobreza e me elevou. E assim como Maria cantou magnífica, Jesus, queremos cantar eternamente
ô Magnífica, para glorificar e bendizer a Ti, no Pai, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.